Damos a Ti todo o nosso ser, Senhor. Encomendamos a Ti toda a nossa provisão. Concede-nos levantar nossos olhos ao Senhor, para ver o Senhor, permanecer na sua salvação. No precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje à noite, com a ajuda do Senhor, estaremos dando continuidade aos assuntos que ontem à noite e hoje à manhã estivemos considerando. Este é o terceiro capítulo. O primeiro foi as medidas da casa de Deus. O segundo foi o pórtico, as janelas e as câmaras do templo de Deus. E agora, hoje à noite, com a ajuda do Senhor, estaremos considerando o revestimento interior do santuário. Vamos de novo àquele capítulo que estamos vendo no livro 1 dos Reis, capítulo 6. Nesse capítulo temos lido os detalhes da casa de Deus que Davi recebeu por inspiração de Deus. E Davi passou para Salomão, seu filho, e ele edificou o templo de Deus com todos estes detalhes que vieram do céu. Tudo isso é uma tipologia. Salomão, como filho de Davi, é uma figura do verdadeiro filho de Davi, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o templo que edificou Salomão é uma figura da igreja, do corpo único de Cristo, que é a verdadeira casa espiritual de Deus. Portanto, os detalhes que estamos lendo são detalhes simbólicos, com os quais Deus quer mesmo falar a nossos corações. O propósito de Deus não é somente nos informar, mas conquistar o nosso coração, para que verdadeiramente Ele possa ter o que Ele deseja, e que nós também, como seus filhos e filhas, nós também desejamos que o Senhor tenha de nós. Então, amados, vamos agora considerar no capítulo 6 deste livro, 1 dos Reis, alguns versos a partir do 14. Verso 14 em diante. Os primeiros 13 versos consideramos nas duas ocasiões anteriores. Assim edificou Salomão a casa e arremangou. Assim, da mesma maneira como também Moisés fez todas as coisas conforme o modelo que lhe foi mostrado no monte. A Moisés lhe foi mostrado o modelo da casa, o modelo do tabernáculo, e ele foi fiel em toda a casa de Deus para testemunha do que havia de ser dito agora nos tempos do Novo Testamento. Imagina Moisés sendo fiel em todos os detalhes. Deus ajudando Moisés em cada pequena coisa,
Moisés fizesse tudo conforme o modelo. Tão cuidadoso foi Deus pelo modelo, porque Ele é cuidadoso com a realidade. Um erro no modelo, um erro no plano, um erro na maquete, significaria depois um erro na igreja. Então, amados, se o Senhor foi tão cuidadoso com o modelo, com a figura, com o símbolo, não vai ser muito mais cuidadoso com a realidade, com a igreja, com a revelação da igreja? O modelo da igreja está revelado por Deus no Novo Testamento, e a vida de Cristo, quando se forma em nós, nos conduz, fazendo viva a sua palavra e fazendo que se cumpra em nós, no individual e no corporativo, no coletivo, toda a palavra e o conselho de Deus. Amados, se Deus foi cuidadoso com os detalhes da figura e do símbolo, é muito mais cuidadoso com a edificação real e verdadeira da igreja, que é o corpo de Cristo. Por isso fala, assim edificou Salomão a casa, assim, conforme ao modelo recebido de Deus. Temos que permitir a Deus escudriñar todas as nossas obras à luz do modelo. Se lembram que quando Babilônia tomou posse de Jerusalém e os cativos foram levados fora, os móveis da casa, o candeeiro e outras coisas foram também cativos para a Babilônia. Mas diz a Escritura, quando você lê no livro de Daniel, quando foi escrita pela mão de Deus na parede, nem tequel passim, Deus contou que o reino, aquele da Babilônia, e colocou fim a ele, e o entregou aos medos e aos persas. Diz a Escritura, se você lê agora na casa para ganhar tempo, não vou ler, só vou dizer. Diz que o juízo de Babilônia se realizou à luz do candeeiro. Candeeiro que eles tinham roubado do templo de Jerusalém foi aquele que serviu para iluminar o dedo de juízo de Deus na parede da Babilônia. Babilônia foi julgada à luz do candeeiro. Amados, antes de que seja tarde, todos nós temos que submeter ao modelo de Deus e ser julgados pelo modelo de Deus, para que edifiquemos segundo o modelo de Deus. Diz que Deus rematou, e Salomão não somente edificou, mas rematou a casa. Deus é um Deus que termina a edificação. Aquele que começou em vós a tua obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O fim do negócio é melhor que o princípio, diz a Escritura no livro de Eclesiastes. Deus vai terminar a edificação da sua igreja e se vai apresentar uma igreja santa e gloriosa. E essa igreja tem que estar presente em cada uma de nossas localidades. Agora começa a falar do aspecto interior da casa, porque até aqui consideramos as linhas mestras da edificação, as linhas diretrizes da visão da igreja. Mas lembremos que Pedro fala que a casa que Deus está edificando
é uma casa espiritual. Portanto, Deus coloca muita importância no que é espiritual. E aqui o revestimento interior da casa nos fala da edificação espiritual da casa de Deus, que é espiritual. Deus é espírito e Ele busca adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Deus não está contente com aparências. Deus verdadeiramente está fazendo uma obra em nossos corações, em nosso espírito e em nossa alma. Aí é o lugar onde Deus está edificado. E este capítulo agora, esta passagem que vamos ler, nos fala o que Deus quer pôr dentro do lugar santíssimo e do lugar santo. São detalhes que Deus revelou para Davi, para Salomão, e que são para nos falar a nós. Que nós possamos compreender a Deus e entender a Deus acerca das coisas que Ele quer talhar no interior, nas paredes do Santo dos Santos. São coisas com as quais Ele terá que conviver para sempre. Nós fomos desenhados como templo de Deus para serem filhos do Senhor. E Ele vai ter que conviver e está convivendo mesmo com tudo que acontece no nosso interior, no nosso coração, no nosso espírito e na nossa alma. Deus não nos acompanha desde fora somente. Deus não nos acompanha somente desde a destra do Pai. O seu Espírito nos acompanha desde dentro, em todas as nossas experiências e angústias e alegrias. Ele está dentro de nós. E aquelas talladuras que vamos estar lendo neste capítulo falam de aspectos de Cristo formado dentro de nós. Confiamos que o Senhor vai nos falar, não somente para saber algum significado da tipologia, mas principalmente para conquistar nosso coração de esposa. Porque a noiva vai ser a esposa. E Ele quer conquistar o nosso coração. E Ele quer que nós compreendamos Ele. Porque nós existimos para Ele. Cada vez temos que Ele compreender melhor. Então, diz aqui, também, quando fala também, diz porque outras coisas já tinham revestido, coisas exteriores, armas, etc. Mas diz aqui, também revestiu as paredes da casa por dentro, com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até o teto, cobriu com madeira por dentro, e cobriu o piso da casa com tábuas de cipreste. Pelo próximo verso você vai compreender que aqui está falando do lugar santo, porque no seguinte verso diz: da mesma sorte revestiu também os 20 côvados dos fundos. A casa tem 60 côvados de comprimento, 20 côvados nos fundos correspondem ao lugar santíssimo, ou ao santo dos santos, e 40 côvados restantes correspondem ao lugar santo. Nossa alma é o lugar santo, nosso espírito é o lugar santíssimo. Nós somos o templo de Deus, espírito, alma e corpo. O corpo
com seus sentidos e aparatos, se corresponde ao átrio do templo. Com ele temos consciência do mundo exterior, do mundo material, das cores, das formas, dos sonidos, dos sabores, dos cheiros, das texturas, tudo que corresponde à realidade que é conhecida pelos 5 sentidos, pertence à experiência do átrio da casa de Deus. Mas a nossa alma é a sede de nossa personalidade, de nosso próprio eu, do si mesmo. Aí em nossa alma está nossa mente, nossas emoções, nossa vontade. Corresponde a um lugar santo, da casa do templo de Deus. E o nosso espírito, o espírito humano, com suas funções de consciência, de intuição ou percepção espiritual e comunhão íntima com Deus, corresponde ao lugar santo dos santos. Nosso espírito é o lugar santíssimo do templo de Deus. No verso 16 fala da alma, perdão, 15 fala da alma, verso 16 fala do espírito. Ele decidiu revestir a casa com tábuas de cedro, desde o soalho até o teto. Aquela casa foi feita com pedras. Essas pedras falam de cada um de nós. Essas pedras foram tiradas das pedreiras, foram tratadas, moldadas nas pedreiras, para encaixar umas outras e todas juntas edificar o santuário de Deus. Mas Deus não quer ver diretamente nenhuma dessas pedras. Ele ordenou revestir essas pedras com tábuas de cedro e com ouro. Depois aparecerá o ouro aqui no caminho. As pedras não cediam. Nenhum de nós tem que aparecer nesse tempo. Deus nos destinou para a sua casa para ficar escondidos em Cristo. E amados, os momentos das grandes lutas, dos grandes combates com os espíritos que querem nos atormentar, aí compreendemos a necessidade de permanecer escondidos em Cristo, sem contato com eles. Todos os ataques cheguem e se enfrentem com Cristo. Ele nos passa pela morte e nós morremos com Ele, e temos a ordem da palavra de Deus que pela fé nele nós consideremos mortos ao pecado. E Ele nos ressuscitou, e temos a ordem também da palavra de Deus de nos considerar ao mesmo tempo vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós estamos revestidos, cobertos, escondidos na morte e na ressurreição de Cristo, porque nós fomos batizados em Cristo Jesus. Nós temos morto com Ele e temos ressuscitado com Ele, e estamos já mortos ao pecado e vivos para Deus em Cristo, e estamos agora mesmo, espiritualmente, sentados com Cristo nos lugares celestiais, escondidos em Cristo. Nossa guerra não é uma guerra de conquista. A guerra de conquista correspondeu ao Senhor Jesus. Ele conquistou. Agora Ele nos sentou com Ele em lugares celestiais. Ele nos estabeleceu nele, nos plantou sobre a rocha. Agora nossa guerra é defensiva.
a posição na qual fomos colocados por Deus. O inimigo vai ver, colocando pensamentos e sentimentos em nossas almas, para que nos esqueçamos do que o Senhor é, do que o Senhor nos deu, do que Deus nos fez e onde o Senhor nos colocou. Efésios capítulo 6 fala de resistir ao maligno no dia mau. O dia mau é o dia quando a chuva de dardos de fogo do inimigo vem contra nós. Mas Deus nos colocou em Cristo, mortos ao pecado, ao mundo, ao velho homem, à carne, às coisas velhas, ao inimigo, trasladados do reino das trevas ao reino do seu amado Filho. Agora estamos vivos dentre os mortos, sentados com Cristo em lugares celestiais, escondidos, revestidos por Cristo. Somente nesta fé, nesta confiança, poderemos resistir na posição de vitória contra os ataques terríveis do maligno. Você não vai conquistar, o Senhor já conquistou, já colocou você no lugar da vitória. Você está aí escondido, revestido. Quando fala tábuas de cedro escondendo aquelas pedras, está falando da humanidade de Cristo, que passou pela morte e nos passou pela morte, que inclui a cruz de Cristo e a nossa cruz. A cruz de Cristo nos esconde, nos livra. E a ressurreição de Cristo, que eu oro acima daquela madeira, é a vida da ressurreição, a nova vida. Apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Deus está dentro do lugar santíssimo e Ele somente está olhando o ouro. Ele sabe que detrás desse ouro tem madeira. Ele sabe que detrás daquela madeira está naquelas pedras tratadas. Mas aquelas pedras tratadas em si mesmas foram recobertas, revestidas, ungidas pela morte e a ressurreição de Cristo. Estamos submergidos em Cristo, na sua morte, na sua ressurreição. Estamos escondidos com Cristo em Deus. Quando Deus desde dentro olha para nós, Ele nos vê firmes, em pé, em nome do seu Filho Jesus Cristo, como filhos e filhas, como novas criaturas, como sacerdotes, como membros do seu corpo, como instrumentos ressurretos de justiça, porque Ele nos rodeou de Cristo. Nossa alma em si mesma é muito frágil, mas o Senhor venceu e nos deu a sua vitória para renovar a nossa alma, isto é, aplicar as vitórias da sua morte e ressurreição, da sua humanidade e divinidade vitoriosa. Nós não temos que aparecer, mas podemos confiar em Cristo e nos apresentar em nome de Cristo diante de Deus. Mas também para que o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, que refere-se ao nosso espírito humano, também tem que ser coberto da mesma sorte que o lugar santo, da mesma sorte que a nossa alma. Diz aí, da mesma sorte revestiu também os 20 côvados dos fundos da casa, com tábuas de cedro,
desde usuário, arquiteto, e esse interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. Eu estou lendo João Ferreira da Almeida, edição revista e atualizada no Brasil. Da mesma sorte, revestiu também os 20 côvados dos cultos. Os cultos, o mais interior do interior, nosso espírito, revestir também da mesma sorte que a nossa alma. Às vezes nós pensamos, bom, está bem que hemos aprendido o problema da nossa alma, sabemos que temos que morrer a nós mesmos, sabemos que temos que carregar uma cruz e temos que andar em espírito, isso é verdade. Mas temos que aprender a fazer diferença entre o Espírito de Deus, que é eterno, que é Deus mesmo, e o nosso espírito humano. Nosso espírito humano é criado. Zacarias 12:1 diz que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Romanos 8:16 fala que o Espírito, com maiúscula, o Espírito de Deus, dá testemunha a nosso espírito de que somos filhos de Deus. Aí temos claramente a diferença entre o Espírito de Deus, eterno, e o nosso espírito humano criado. O que eu vou falar agora não é acerca do Espírito eterno e divino de Deus, mas acerca de nosso espírito humano criado. Todos nós, os seres humanos, fomos dotados de espírito humano. Ainda as pessoas que não conhecem a Deus e que não têm sido regeneradas, eles também têm espírito humano. E muitos fenômenos, com minúscula, espirituais, acontecem com o espírito humano. Ainda coisas religiosas. E existem enganos na área do espírito humano. Eu não vou ter tempo suficiente para ler todos os capítulos que eu gostaria de ler com os irmãos, mas pelo menos vou deixar para vocês, se você quiser, a tarefa de ler na sua casa com muito cuidado o capítulo 23 de Jeremias. E agora vamos ler uma porção do capítulo 13 de Ezequiel. Mas você, por favor, leia todo o capítulo 13 e o capítulo 23 de Jeremias. Deixo Jeremias 23 para vocês lerem privadamente nas suas casas, ao respeito disso que estamos falando. E nós juntos vamos ler algumas porções de Ezequiel, capítulo 13. Vamos ler isto para compreender por que também os santos santos que ficam nos fundos da casa, que se referem ao espírito humano, porque da mesma sorte que o lugar santo, que se refere à nossa alma, tem que ser coberto, revestido e escondido pela humanidade e divindade de Cristo. Diz assim, capítulo 13 de Ezequiel. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam contra. Que coisa? Profetizar não a favor, sino contra os profetas, e não da Babilônia, sino do próprio Israel, que acontecia no meio do próprio povo de Deus. Olha o que acontecia. Que profetizando exprimem, como dizes,
o que lhes vem do coração. Olha o que acontece às vezes com os profetas. Exprimem o que lhes vem do coração. Falam coisas que nascem dos próprios corações. Olha esta frase tão misteriosa. E os profetas são chamados pelo Senhor de loucos, de insensatos, que não estão exercitando seu sentido comum, não estão examinando, não estão provando, senão que estão entrando em mistificações, em imaginações, pseudo-carismáticas, seguindo seu próprio espírito, imaginando que ouviram algo de Deus, e somente em Deus mesmos. Quantas coisas nos movimentos novos, neopentecostais, neocarismáticos. Eu não sou antipentecostal. Eu creio no Espírito Santo, creio na vigência de todos os dons do Espírito. Pela misericórdia de Deus, tenho desfrutado desses dons. Nós não podemos fechar os olhos para quanta pacificação existe, quantos fenômenos espirituais, com minúscula, porque tudo que é o Espírito de Deus, maiúscula, é espiritual, mas não tudo que é espiritual é de Deus, porque não somente existe o Espírito de Deus, existem espíritos de anjos. Os anjos são espíritos, e os anjos malignos são espíritos malignos, e existem os espíritos dos homens. E a palavra de Deus diz: provai os espíritos, se são de Deus ou não. Não temos que aceitar a voz dos espíritos sem provar elas. Muitas gentes estão sofrendo por causa dos pensamentos que aceitaram na sua mente, nas suas emoções, sem julgar elas. O inimigo faz pensar a você, faz sentir a você que o que ele quer que você seja, você mesmo é. Enquanto você aceite esse pensamento, esse sentimento que ele coloca, a sua personalidade falseada, se este é você, ele coloca um manto de pensamentos, sentimentos que vêm dele. Você tem que pensar e examinar, mas eu pensando isto, eu sentindo isto, eu não sou, este outro. Não deis lugar ao diabo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você, na graça, na união com Cristo, morto com Ele, ressuscitado com Ele, em nome dele você se pronuncia: não quero nada com você, vai embora, agora, em nome de Jesus Cristo, só uma vez. Não precisa 5 vezes, porque então não tenho que falar a primeira vez. Uma vez, resiste, e Deus fala, fugir. Ele vai fazer fugir. Você volta a olhar para o Senhor e deixa a vida com o próprio Espírito de Deus. Você fica diante do Senhor uma vez. Examinar. Os profetas falem 2 ou 3, e os demais julguem, examinando tudo, provando os espíritos. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Os espíritos não podem anular os profetas. O Espírito de Deus se caracteriza porque te enche de amor, de poder e de domínio próprio. O Espírito Santo não tira o domínio próprio. O Espírito Santo estabelece o domínio próprio, o aplomo, o exame, a responsabilidade. Mas os espíritos malignos querem tirar a gente ao lado. Eles querem colocar os pensamentos e sentimentos deles, e os médiuns espíritas ficam abertos, e aqueles espíritos invadem Deus, e as pessoas não sabem o que estão fazendo.
Deus não trabalha dessa maneira. Deus não utiliza nosso espírito, e alma e corpo da maneira como os espíritos malignos utilizam. Deus está nos ares. Deus trabalha de fora para dentro para nos oprimir. Nosso Senhor mora dentro de nós e sai o ressurreto e resiste eles, porque Ele mora em nós e é maior daquele que está no mundo, e nós estamos unidos a Ele em lugares celestiais com Cristo, escondidos nele. Amém? Amém. Amém. O lugar santíssimo, o santo dos santos, também tem que ser coberto de tábuas de cedro. Continuemos examinando as possibilidades do espírito humano ser enganado, por isso tem que ser provado, examinado, à luz da palavra, à luz do sentido comum, porque o Senhor falou de los loucos, insensatos, que não pensam que estão fazendo bobagem. E à luz da igreja, do juízo da igreja. Os profetas falam dos preços demais, juram. Então, vamos continuar. Verso 3, Ezequiel 3. Assim diz Javé Adonai, o Senhor Deus, aqui traduzido. Ai dos profetas loucos que seguem seu próprio espírito. Ou seja, que nós não temos que seguir nosso próprio espírito, nós temos que seguir o Espírito de Deus. E antes de estar seguros, temos que examinar a luz da palavra, a luz da normalidade, a luz da igreja. Ai, que dor, que problema seguir em pós de nosso próprio espírito, de nossas imaginações, de nossas mistificações. O Senhor quer nos colocar na seriedade, quer nos pôr os pés no chão. Cuidado, cobrir da mesma sorte que o lugar santo, o Santíssimo. Os teus profetas, Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subistes as brechas, me fizestes muros. Muros, precisamos muros que resistam no dia da batalha. Você não conhece ainda o dia mau, você não conhece ainda os dardos inflamados do maligno. Se você não está coberto na morte e ressurreição de Cristo, sentado com Cristo em lugares celestiais, escondido em Cristo, como vai resistir? Como vai resistir? Muros Deus quer, e este é o muro que não vai cair. Cristo ressurreto, e nós ressurretos com Ele, sentados com Ele em lugares celestiais, escondidos em Cristo. O inimigo quer vir com toda a tormenta, mas você está escondido, a tormenta fica fora, aí, acima, porque ele está no céu, procurando oprimir você, mas você fica ressurreto, sentado e escondido em Cristo, em Deus, com Cristo. Não aceitando outro pensamento, não aceitando outro sentimento, senão o que Deus diz que Ele fez e que você é agora nele. Siga falando. Não subistes as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja, no dia do Senhor. Cada vez essa peleja será mais terrível. Tiveram, não para que não tiveram, sim, tiveram visões, mas falsas. Olha que existe um mundo de visões, mas falsas. Não porque seja a visão é suficiente. Pode haver visões, mas não todas são verdadeiras. Muitas são falsas. Adivinações mentirosas, os que dizem,
O Senhor disse quando o Senhor nos não enviou. E espera o cumprimento da palavra. Você está entendendo? Pessoas que entram em mistificações, em imaginações, imaginando que estão falando em nome de Deus, e ainda creem nas suas próprias mentiras. Não tivestes visões falsas, e não falaste essa adivinhação mentirosa, quando dissestes, o Senhor diz, sendo que eu não falei. Deus não falou. Mas muitas pessoas falaram em nome de Deus, como se Deus estivesse falando, e Ele não falou. As pessoas estão atribuindo a Deus coisas de seus próprios espíritos humanos e de seus próprios corações. Muitas coisas raras, estranhas acontecem no mundo dos espíritas, usando o espírito humano. Mas o espírito humano tem que conter o espírito divino e estar sujeito ao profeta na sua integralidade. E os profetas têm que ser submetidos ao juízo da igreja. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Os profetas têm que examinar seu próprio espírito e os espíritos de outros profetas. E ao mesmo tempo que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, os profetas também têm que estar sujeitos ao Senhor. Amém? Continua falando o resto do capítulo, mas vamos deixar a leitura privada de vossas casas. Voltemos para o primeiro livro dos Reis, capítulo 6. Estivemos lendo esta passagem em relação com o verso 16, que fala assim: da mesma sorte, como fala, o lugar santo deve ser coberto pela madeira e no ouro de Cristo, humanidade e divindade batizados na sua morte e ressurreição, assim também da mesma sorte revestiu também os 20 côvados dos punhos da casa com tábuas de cedro, desde sua alma até o pé, tudo, não deixou nenhum resquício, nenhum buraquinho, nada, nenhum buraquinho, recolheu tudo. E o cipreste, de cipreste, também fala de Cristo, o chão, para estar parados no lugar certo. Era, pois, o santo lugar do templo de 40 côvados. Aqueles 60 de comprimento da casa, os 40 primeiros, 2 terços correspondem à alma, e 1 terço corresponde ao Espírito, o Santo dos Santos. O selo da casa por dentro era lavrado de colossíntidas e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. As pedras estavam escondidas, nenhuma pedra aparecia. Ninguém aparecia aí com suas opulências, com sua autoexaltação, com sua presunção. Todos estavam cobertos, considerados-se mortos ao pecado e vivos para Deus em Cristo, cobertos de tábuas, de cedro e de ouro. Mas aquelas tábuas tinham que ser lavradas. Deus quis fazer entalhes no interior da casa. E o primeiro desses entalhes eram colossíntidas e o segundo eram flores. Depois aparecerão outros, como querubins, como palmeiras. O que quer dizer? Que Deus, dentro da sua casa, quer ver a sua casa cheia de colossíntidas.
colossítidas são aquelas aquelas plantas que se arrastam, que produzem cabaças, como pequenas abobrinhas. Em Colômbia são chamadas de vitórias. Aqui pode ser cabaças, ou abóbora. Essas são as colossítidas. E Deus estava dando algo para nós quando Ele diz que quer encontrar o lugar santo e o lugar santíssimo cheio de colossítidas lavradas. Deus lavrando colossítidas no Santíssimo e no Santo. O que significam essas colossítidas, em primeiro lugar? Vocês lembram do profeta Jonas? Ele foi enviado a pregar a Nínive. Quizás se fosse Jerusalém seria mais fácil para Jonas ir, mas Nínive, como para Nínive, fugiu para Tarsis, Espanha, e Deus trouxe um novo e vai pregar Jonas a Nínive. Se não se arrependem, dentro de 40 dias a cidade de Nínive será destruída, e ele percorreu a cidade pregando. Graças a Deus, e os ninivitas creram a Jonas e se arrependeram, se humilharam, desceram no pó, debaixo da cinza, se jogaram até os animais com eles. Então Deus perdoou a cidade. Passaram os 40 dias, 45, 50, 60, não aconteceu nada. Agora Jonas fala, agora todos vão dizer que eu sou um falso profeta. Vale que em 40 dias a cidade vai ser destruída, e agora não aconteceu nada. Se aconteceu muito, mas Jonas não sabia que estava enojado, Jonas lá, debaixo do sol. Então Deus fez brotar uma colossítida. Aquela colossítida brotou e cobriu a Jonas, e agora ele se cobria no sol e ficou feliz com aquela colossítida. Deus estava ensinando algo a Jonas com aquela colossítida. Aquela colossítida significava o arrependimento e humilhação de Nínive. Nínive se arrependeu e Deus perdoou, mas Jonas estava enojado. Aquele nojo de Jonas viu um verme. Aquele verme começou a destruir aquela colossítida, e aquela colossítida se secou, e Jonas estuvo muito triste por aquela colossítida que se secou. Então Deus comparou aquela colossítida e disse: "Oh Jonas, você está triste por aquela colossítida, e acaso eu não estaria triste por esta cidade de 120.000 habitantes, com mulheres, com meninos, com meninas, mas que se arrependeram, se humilharam, desceram ao pó, Deus perdoou elas." Agora Deus ficou feliz com o arrependimento de Nínive, como Jonas ficou feliz com a colossítida. Deus não quer destruir a colossítida. E Jonas não queria que a colossítida fosse destruída. Agora Jonas compreendeu a Deus. Então, amados, o que significa colossítidas no interior, lavradas por Deus no revestimento interior da casa? A primeira coisa que Deus está buscando: frutos dignos de arrependimento. Um espírito contrito e humilhado não desprezarás tu. Deus mora, habita com aquele espírito humilde. Deus resiste os soberbios. O primeiro assunto que João Batista começou a pregar era arrependimento. O primeiro assunto que o Senhor Jesus Cristo começou a pregar era arrependimento.
A primeira coisa que Deus quer encontrar na alma, no interior, são frutos dignos de arrependimento. Disso fala nas Colossenses, no lugar santíssimo, um espírito contrito e humilhado. A casa de Deus se edifica para que a presença de Deus repose, seja conteúda e expressada na casa. Mas o nosso coração soberbo, nossa altivez, Deus tem que dar porta. Amados, queremos a presença de Deus entre nós. Para que se edifica o tabernáculo? Para que se edifica o templo? Para ser enchido pela Shekinah de Deus. Mas Deus tem que encontrar um lugar cômodo no nosso espírito. Se nosso espírito é mentiroso, é soberbo, é altivo, Deus não vai estar tranquilo aí. Nós queremos que Deus fale. O Senhor falou que Ele se declararia a nós debaixo das asas dos querubins, lá no lugar santíssimo. Mas quanto tempo os pais que Deus não fala com você? Que você não percebe a direção de Deus? Será que você está sendo soberbo? Será que você está sendo altivo e Deus tem que olhar para você desde longe? Amados, isto das Colossenses não só para se agora entendo, as Colossenses significam os frutos dignos de arrependimento. Deus não quer entendimento, Deus quer arrependimento. Deus quer a realidade, que nosso espírito se unir. Ele mora no espírito humilhado. Esse lugar, o ninho de Deus. Aí é onde Ele destacou. Primeira sua, Colossenses, humildade, arrependimento verdadeiro, porque nossas piedades, diz a Escritura, são como névoa que desaparece rápido. Rapidamente nos esquecemos de nossas piedades, tudo desaparece de novo. Tem que ser talhado na madeira. Colossenses. Deus tem que fazer um trabalho interior em nosso espírito para nos dar um espírito contrito e humilhado em nossa alma, para se negar a si mesmo e descer o pó e as cinzas, para que Deus possa habitar e se expressar, se movimentar e nos falar e conduzir desde dentro da sua casa. Depois de falar do arrependimento, que é a mensagem inicial do Senhor Jesus, Ele pregava arrependimento e fé em Deus. Porque Deus quer glórias na casa, glórias que falam de vida, de glória, de alegria, de fé. Nós temos que ter arrependimento e fé, esperança, amor, alegria, disso para as flores abertas, lavradas. Isso que Deus está fazendo no nosso coração. Deus está trabalhando no íntimo de nosso ser. E Ele está produzindo estas coisas. Todas estas coisas referem-se à formação de Cristo em nós. Não são virtudes isoladas de Cristo, que se possam encontrar à parte de Cristo. Não. É o próprio Deus que nos tem que dar espírito de arrependimento, olhar em nós arrependimento, trabalhar em nós. Nós temos que humilhar e colocar nas suas mãos para que Ele possa trabalhar. Mas diz aqui, siga falando aqui, no mais interior da casa preparou o Santo dos Santos. Preparou. Salomão, filho de Davi, preparou. Cristo prepara nosso espírito, nossa alma, para habitar conosco, Ele eternamente, em nosso tempo.
preparou o Santo dos Santos para nele colocar a arca da aliança do Senhor. Para isso é preparado o nosso espírito, para colocar nele o próprio Cristo, a arca do Senhor, que é para que Cristo, no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, preparado por Deus, fala da formação de Cristo em nós. E diz mais: era o Santo dos Santos de 20 côvados de comprimento, 20 de altura, 20 de altura, um cubo, 20 por 20 por 20. Cobriu de ouro puro, cobriu também de ouro o altar de céu. Ou seja, que nosso espírito está desenhado para encaixar com a Trindade de Deus. 3 medidas iguais. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas distintas, mas um só Deus verdadeiro, uma mesma essência, uma mesma natureza. E nosso espírito é como um cubo desenhado para reter dentro de nós a presença da Trindade. Não somente o Espírito em nós, mas também o Pai e o Filho. Quando recebemos o Espírito trai ao Filho. Disse o Senhor Jesus: meu Pai e eu veremos e faremos morada com Ele, no contexto da vida do Consolador. O Consolador trai ao Filho e o Filho trai ao Pai. O Pai, o Filho e o Pai e o Filho, através do Espírito, é nosso espírito desenhado para encaixar com Deus. Mas tem que se preparar. E o que Deus está fazendo? Assim cobriu de ouro toda a casa e também todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. O altar é a cruz, que era a morte, mas como houve ressurreição, foi coberto por ouro. No Santo dos Santos fez 2 querubins de madeira de oliveira, como são espíritos. Então a madeira não é de cedro, não é de ciprés, que é para a humanidade. Eles são querubins, mas a madeira é de oliveira. Cada um da altura de 10 côvados. Cada asa de um querubim era de 5 côvados. 10 côvados havia, pois, de uma a outra extremidade das suas asas. Assim também era de 10 côvados o outro querubim. Ambos mediam o mesmo e era da mesma forma. A altura de um querubim era de 10 côvados, assim a do outro. Os querubins no mais interior da casa. Os querubins estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede, e as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra, e cobriu de ouro os querubins. Por que os querubins são cobertos de ouro? Está na presença de Deus, refletem a presença de Deus. Segunda coisa que Deus quer encontrar na sua casa, não somente no Santo dos Santos, são querubins. Aqui apareceram os principais querubins do Santo dos Santos. Mas no seguinte verso diz: nas paredes todas, não somente no Santo dos Santos, nas paredes todas, assim no mais interior da casa, como no seu anterior, ao redor lavrou entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Depois falaremos das palmeiras, por enquanto vamos deter nos querubins.
Deus quer querubins por toda a sua casa, no mais interior e nas paredes do interior e do anterior. Por que Deus quer ver querubins? O que significam os querubins? Qual é a primeira menção dos querubins e as demais na Bíblia? A primeira vez que aparecem os querubins foi quando o homem pecou e foi destituído da glória de Deus, e então não tinha mais direito de comer da árvore da vida, do fruto da árvore da vida. Então Deus colocou querubins naquelas espadas de flamas, fechando o caminho do homem, para que ele em pecado não possa ter acesso à árvore da vida divina. Se você, que és um pai, viu um menino insultando ao avô, o avô não precisa se defender. Você que é menor que o seu avô, você vai falar para o menino: você que está fazendo? Como está irrespeitando o seu avô? Tio, sim, corrige ele. Não é necessário que o próprio avô corrija. O pai faz isso. Não é necessário que o próprio rei responda aos insultos. Aqueles guardiães do rei pegam aquele homem que está insultando e aplicam juízo a ele. Os querubins fazem respeitar a presença de Deus. Os querubins trazem solenidade na casa de Deus, temor de Deus. Amados, nós queremos estar sempre preparados para uma manifestação gloriosa da presença de Deus, pois que para isso se edifica a casa. Temos que aprender o temor de Deus. Temos que aprender a fechar a boca, não falar muito rápido, não caminhar muito rápido, não fazer as coisas muito rápido. Temor de Deus, reverência. Você não tem que entrar na casa do seu irmão quando ele está sendo corrigido. Não tem que falar, porque Deus pode parar aquela correção e começar com você. Uma vez uma irmã começou a falar mal de um irmão, no momento que começou a falar, um pau que mantinha uma videira caiu diretamente na boca da irmã. Não foi eu falar. Você entende? Estava falando muito fácil, muito rápido do servo de Deus. Miriam, a irmã de Moisés, ficou leproso. Aquele irmão ficou com uma ferida na boca. Eu fiquei com uma ferida na testa. Uma vez um servo de Deus tive um acidente muito engraçado. Eu ia contar aquela piada daquele acidente engraçado daquele servo de Deus. Quando eu ia começar, a janela bateu na minha testa. Glória de Deus. Amados, eu compreendi perfeitamente o que estava acontecendo. Deus não vai permitir que eu fale qualquer coisa do seu servo. Ele caiu da cama, mas ele não morreu. Porque posso cair do terceiro andar. A janela deu pá na minha testa. Eu entendi o que aconteceu. Você quer entender os querubins? Vamos para o livro de Obadias. Vamos ver. Obadias é um livro de só um capítulo. Obadias. O livro de Obadias está antes de Jonas, depois de Amós. Vamos aprender o que significa temor de Deus, o que significa fechar a boca, o que significa não falar rápido, o
que significa caminhar com prudência. Porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria e é a sabedoria. Obadias, vamos ler desde o verso 11 em diante. Ó Senhor, tenha piedade de nós e nos dê entendimento. Diz assim: no dia em que está o teu presente, estranhos lhe levaram os bens a Israel, e estrangeiros lhe entraram pelas portas, e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Deus está falando para os sedomitas. Deus estava corrigindo o pecado de Israel através dos estrangeiros, dos caldeus, e os sedomitas, que era descendente de Saul, irmão de Jacó, em lugar de temer, eles ficaram alegres pelo castigo de Deus. Será que alguma vez seu coração ficou alegre porque alguma coisa aconteceu com essa pessoa que você não gosta? Que bom que aconteceu isso para ele tinha que acontecer. Cuidado, fecha a boca, fecha o coração. Olha que para que Deus. Mas tu não devias ter olhado com prazer o dia do teu irmão. Nada de prazer, nada de alegria, nada de sorriso malicioso, não. Temor de Deus. Não devias ter olhado com prazer o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não tem que se alegrar no castigo, na calamidade e na ruína de ninguém. Não deviste fazer isso. Nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. O outro estava na angústia, você estava falando de boca cheia. Não deviste fazer isso. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Muita gente vai, o que aconteceu? Isso, por causa disso, começa a rir. Não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade, e não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminar esses que escapassem, nem empregos que lhe restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. E agora disse Deus a Israel: porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contigo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Amados, que sério é isto? Temos entendido a Deus pela profecia de Obadias, a seriedade, como temos que aprender a fechar a boca, a orar, não sorrir, não ser malicioso, não nos alegrar na calamidade do outro. Que fácil é ser ligeiro, liviano. Amados, querubins. Os querubins são guardiães. Os querubins são colocados nas extremidades para evitar nos afastar à direita ou à esquerda. Não pense, se você é de direita, que os terros da direita são mais suaves que os terros da esquerda.
Deus considerou iguais os querubins que têm que guardar o céu da esquerda e o céu da direita. Nem na direita nem na esquerda. Deus fala debaixo das faces dos querubins, acima do propiciatório. Daí ele se declara: não extremos. Os querubinos têm que guardar dos extremos. Os querubinos têm que lembrar constantemente a santidade de Deus, a seriedade da sua presença, estar perto dele, estar perto do povo. Ele quer encontrar arrependimento, fé, temor de Deus e, por último, palmeiras. Vou terminar com o assunto das palmeiras, não vamos ter mais tempo. Por que Deus quer encontrar palmeiras, labrar palmeiras por toda a casa? Toda a casa cheia de clorocínthidas, flores, querubins e palmeiras. Palmeiras. Deus gosta das palmeiras. Acho que todos nós gostamos das palmeiras. Israel, quando vinha de mar, naquele sol, naquele deserto, chegou ali, ficou feliz porque havia um oásis cheio de palmeiras. E assim Deus quer encontrar a sua casa como se fosse um oásis cheio de palmeiras. A Bíblia compara a esposa com uma palmeira. O Senhor quer ter intimidade, deleite na sua casa. E essa intimidade, essa comunhão íntima, está representada nas palmeiras. As palmeiras são oásis. As irmãs vão aprender da igreja o que significa ser palmeiras, oásis para seu marido. Vamos a Cântico dos Cânticos, capítulo 7, versículo 7. Vamos ler aí um inspirado passagem. Não estamos lendo pornografia, não. Estamos lendo a palavra de Deus. Capítulo 7, verso 7. Cântico dos Cânticos. José Smith, na sua Bíblia dos Mormons, tirou este livro, mas também tirou as esposas de 42 companheiros. Melhor deixar as esposas quietas e deixar o livro quieto também. Diz assim: 7:7. Para o marido, para o esposo acerca da sua esposa, porque o relacionamento do homem e da mulher, ainda o relacionamento sexual dentro do matrimônio, é o símbolo da comunhão de Cristo e a igreja. E olha que para aqui a palavra de Deus, pura. Você vai entender isso com pureza, com espiritualidade. Diz assim: esse teu porte é semelhante à palmeira. O esposo fala da esposa como uma palmeira codiciada. Teu porte é semelhante à palmeira. E os teus seios, os seus cachos. Dizia eu: subirei a palmeira, pegarei os seus ramos. Sejam os teus seios como os cachos da vide, e o aroma da tua respiração como das maçãs. Os teus beijos são como vinho bom vinho. Aqui está falando do desejo do marido por sua esposa, de chegar a ela com delicadeza, de ter intimidade com ela. E ela é comparada com uma palmeira codiciável, seus seios como os cachos da palmeira, como frutos. Esse relacionamento íntimo do marido com sua mulher é um relacionamento espiritualmente falando, que Deus quer encontrar na igreja. A igreja é figura dela, ela é figura da igreja. A mulher representa a igreja e o homem representa o marido. É assim como o marido que vem do trabalho, vem da guerra, que
quer chegar na sua casa, quer encontrar uma esposa carinhosa, dedicada, uma esposa que faça descansar a Ele. Assim também o Senhor falou que a sua casa é o lugar do seu repouso. Ele quer chegar em casa. Mas se a mulher está com calor, parece que vai ficar com os amigos tomando cerveja. E ela não sabe por que ficou com os amigos na tenda tomando cerveja e não chegou em casa. Não será que ela não está entendendo a missão que recebeu de Deus? Vai ser mesquinha, vai ser egoísta, vai reter o seu amor para o seu marido, vai se vingar através da rigidez. Amados, o Senhor considera a sua casa como um oásis, cheio de palmeiras por todo lado. E Ele está figurado nos maridos, e a igreja está figurada nas irmãs, nas esposas. A igreja tem que ser carinhosa com seu Senhor. A igreja tem que ser um deleite para ela, tem que ser um descanso para ela, tem que trazer alegria e repouso. Esse é o lugar do meu repouso, diz o Senhor. Que classe de esposa nós, a igreja, estamos sendo para o Senhor? Somos mesquinhos, às vezes somente cantamos por cumprir. Vamos cantar 2 cantos rápidos quando vamos dar lugar à palavra, como se os cantos fossem só para preencher o barco. Amados, nós temos que adorar a Ele em espírito, porque Ele busca. Ele ganhou outras coisas que Ele busca. Ele silenciou, mas isto Ele não silenciou. Deus busca adoradores que o adorem a Ele em espírito e em verdade. Não vamos cantar só para preencher 5 minutos, só para preparar o ambiente, ou vamos cantar somente porque gostamos do cântico. Amados, nós não podemos fazer incenso para nos cheirar. Está proibido fazer incenso por objeto de nós cheirar. Oh, ontem esse canto foi tão bonito, eu gostei desse canto, irmão, vamos cantar de novo esse canto, porque ontem fiquei tão feliz quando cantávamos esse canto. Amados, nós não cantamos para ficar felizes. Nós não fazemos incenso para nós cheirar. O incenso é para o Senhor cheirar. Ele merece ser adorado de verdade, não a aparência, em espírito e em verdade. Ele merece ser recebido. Que nós tenhamos dedicação e atenção por Ele, antes de por outras coisas, pela sua própria pessoa. Me perdoam que vou terminar com esta ilustração pessoal. Um deles estava muito ocupado na obra de Deus. Tinha que sair cedo pela manhã a buscar as pessoas que na noite anterior tinham recebido o Senhor. Tinha reuniões, visitas pela manhã, pela tarde, reuniões pela noite, bem ocupado, servindo a Deus, pensando eu. E um dia saí pela manhã, quando saí da porta, estava no porte, lá do jardim, o Senhor me repetiu: ai, não podia sair, tinha que visitar a irmã, tal coisa que lá, a reunião lá. Mas o Espírito me repetiu no porte. Meu Deus, que eu vou fazer agora? Quando você sabe que o Senhor está retendo você, você não pode avançar um passo. Voltei, entrei no quarto, me coloquei de joelhos. Senhor, o que acontece? Porque o Senhor me está retendo. E o Senhor falou para mim: eu quero que esteja comigo. Como? Eu quero que você esteja comigo. Eu estava ocupado, pregando, orando, aconselhando, visitando, mas o Senhor não tinha tempo para Ele mesmo. Não tinha tempo para Ele mesmo. E Ele queria que eu estivesse com Ele. Fiquei 1 hora orando, quase 2 horas, e o Senhor me falou:
te amo. Se eu sabia, eu creio que ele me ama, mas ele quis dizer, te amo. Primeiro falou que ele quer estar comigo, depois falou que ele me ama. Os pecadores estão se perdendo, os sábios precisam de visitação, a reunião precisa dos líderes, mas o Senhor falou que há um trabalho que os servos têm que fazer. Eles têm de laborar, de arar a terra, de cuidar do gado, e quando chega na casa, tem que servir a comida ao dono da casa e depois comer. Servir a comida, servir ao nosso serviço devocional, espiritual, essa comunhão íntima com Ele, não para pedir coisas, não, estar com Ele, porque Ele quer estar conosco, Ele quer ter comunhão. Nós somos chamados à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, comunhão de intimidade. Ele quer encontrar uma esposa que seja um oásis para Ele, e por isso, palmeiras por todas partes do santuário. Amados, compreendemos isto? Temos que servir ao Senhor antes que a casa do Senhor. Como falava nosso irmão Ir.Gino, ministério ao Senhor ou à casa. Antes de servir a casa, temos que servir ao próprio Senhor. Amém, amados? Vamos deixar que Ele lavre essas colosíntidas, essas flores, esses querubins, essas palmeiras no nosso interior. Vamos permitir que Ele possa encontrar isto na sua igreja, na vida de cada um de nós e em nossa reunião juntos. Que Ele possa repousar, que sejam reuniões da igreja cheias da sua presença, porque ninguém está apurado, ocupado com outras coisas, senão somente com sua pessoa. Amém, amados? Eu vou terminar aqui, mas eu rogo ao Espírito Santo que Ele não termine, que Ele continue conquistando nosso coração, porque Ele tem zelo de nós e nos anseia, diz a palavra de Deus. Deus é um Deus zeloso. Querido Pai, perdoa nosso coração mesquinho, nosso coração seco, nossa vida seca diante de Ti, nossa falta de amor, de adoração, de devoção, de dedicação, nossa falta de arrependimento, de fé e de temor de Deus. Forma teu Santo Filho em nossos corações, para que o Senhor possa achar deleite na sua casa e continuar dizendo, como disseste, estes para sempre o lugar do meu repouso. Do mesmo jeito que Adão disse, esta é agora carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Será chamada barão, porque do barão foi tomado. Ó Senhor, concede à tua igreja aprender de Cristo Jesus, com alegria, contentamento do teu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo.